Fala, gestor! Olha só esse corte que a gente preparou para você. Assiste aí. O que são 1G, 2G? O G é de geração, tá, galera? Ó, começou assim, ó, o celular, antigamente, antes da tecnologia, antes disso aqui, ó, GSM, ó, tinha uma outra tecnologia chamada TDMA, tá? Que o celular era horrível, dava chiado, parecia você estava sintonizando uma estação de rádio FM lá. Mas aí depois que entrou o GSM, que foi uma coisa mais digital, o celular passou a funcionar muito bem. Ou ele não funciona nada, ou ele funciona muito bem. Tá? E aí começou com essa tecnologia aqui, ó, GPRS. Basicamente servia para voz. Tá? Servia para voz, no máximo uma mensagenzinha de texto. Aí a evolução disso foi o 2G, né, que é o Edge. Quem é um pouquinho mais velho, como eu, já vai lembrar desse nome que Edge, aparecia na tela do celular, lá no cantinho, lá em cima. E aí esse Edge aqui, ele já era possível passar alguma coisa de dados. Alguma telinha de site otimizado, já dava para passar alguma coisa de comunicação. Aí veio o 3G, porra, foi uma evolução do caramba, era o 3G era o 2G melhorado, vai. Dava para acessar site, porém o vídeo no YouTube ele ainda travava, ainda não era top. Aí o 4G foi, cara, aí o 4G deslanchou. Né? 4G, cara, você vê vídeo à vontade, não trava, lindo e maravilhoso. E hoje a gente já está no 5G e já estamos falando no 6G, tá? Mas não tem nada definido como padrão ainda. O que importa para nós aqui é o 2G e o 4G. O 2G foi onde concentrou praticamente todos os equipamentos de telemetria, M2M, tudo que se comunica, né, que precisa de mobilidade, que está na rua e que precisa mandar sinal para um servidor, é 2G. Por quê? Porque quando você não está passando imagem, não está passando nenhum tipo de vídeo, nenhum arquivo pesado, o 2G ele atende. Né? Porque é um pacotinho de dados lá, é a coordenada do veículo, se o veículo está desligado, né? A velocidade do veículo, são coisas pequenas, né? Se teve um evento de freio da luz, quando ele manda, é um 0 ou um 1, né? É um caractere, né? Então, o 2G ele atende, ele funcionou durante muitos anos, funciona até hoje. O 4G foi a tecnologia mais nova. Teve rastreador 3G, Júlio? Teve, mas foi pouco, tá? Durou pouco. E aí o mercado, ele pegou uma fatia desse 4G, do LTE, e chamou de CAT-M. Tem o CAT-1 também, tá? Mas o CAT-M é o que virou, que é um pedaço dessa banda aqui, dessa frequência. Então, o 4G CAT-M é onde o mercado falou, cara, aqui vai ser a nova geração dos equipamentos de telemetria. É aqui que a gente vai se comunicar daqui para frente. E aí os equipamentos começaram a ser lançados, tudo com o GSM já 4G e não mais 2G. Porém, até o abril do ano passado, abril de 2025, a Anatel ainda estava homologando equipamentos 2G. Cara, então você percebe que, cara, até ano passado a Anatel ainda falava, ó, isso aqui está liberado para funcionar. Tudo que é equipamento que se comunica, tá? A Anatel tem que ter o selo dela, tem que autorizar o funcionamento, senão você está arriscado a esse equipamento parar de funcionar mais cedo ou mais tarde. Bom, então, o 2G ainda funciona, né? A gente vai ver alguns números aqui, porém, a nova tendência, a nova tecnologia é o 4G. Agora, a grande pergunta que fica, né, é se o 2G vai acabar. Tá? E aí, eu peguei alguns dados aqui para vocês. Eu já ouço falar que o 2G vai acabar há 4 anos. E, cara, a coisa tá bombando ainda. Tem muito equipamento no 2G. E, como eu falei, né, ó, em abril, tem um ano praticamente atrás, a Anatel ainda homologava. Se você considerar que um equipamento de rastreador dura de 5 a 10 anos, nós estamos falando de um parque vivo ainda durante muitos anos. Né? Agora, o que acontece? Ficou
uma criminalização, né? Nossa, um negócio assim, que o 2G não presta, que o 4G que é agora, que se não for 4G já era, tal. E de fato, né, a própria Contele, a gente não compra mais equipamento 2G, né, há bastante tempo já, acho que uns 3 anos. Só que a gente tem um parque imenso de 2G funcionando. E olha como é que está a cobertura disso no Brasil, ó. Área total coberta. Vou arredondar para 15 aqui, para 19. Cara, não dá essa discrepância toda, né? Lógico, eu estou falando hoje, que é maio de 2026. Cara, ó, ainda temos aqui um pau a pau aqui, hein? Ó. E você percebe que nenhuma área é coberta 100%, né? Nenhuma tecnologia cobre uma área 100%. Nem o satelital consegue cobrir 100%, porque quando você entra em subsolo, túnel, o satelital também não funciona. Às vezes o 2G funciona em subsolo. Tem essa ainda. Área coberta urbana. Tá próximo também, ó. 89 contra 91. Né? Então, pô, se a tua operação é urbana, dependendo da cidade, vai funcionar, cara, tão bem quanto, se tu tiver um 2G aí. Área rural, aí o 4G já tem uma disparidade maior, mas mesmo assim também tem que consultar, galera, a região que tu está trabalhando. Existe o site para isso, né? Existe o Teleco, existe o Telebrasil. É só pesquisar na internet aí, vocês vão achar. E aí você consegue ver até as antenas que tem na região que você precisa, por operadora e por tecnologia.